Uso de eletrônico nessa pandemia, tá liberado ou não? Eu sou Valéria Rodrigues, especialista em autismo, e hoje eu vim conversar com você sobre o uso dos eletrônicos no dia a dia dos pequenos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Só um pouquinho que eu já converso com vocês. Então, isso está acontecendo também na sua casa diariamente? Agora com a pandemia está um pouco mais difícil controlar o uso do eletrônico? Então eu vim conversar com vocês sobre essa demanda agora na pandemia. Será que vale flexibilizar um pouquinho mais essas regras? Quanto será que a gente pode liberar para nossa criança utilizar os eletrônicos, celular, tablet, televisão? Como administrar isso? Se você também está com essa dificuldade, não sabe como administrar isso em casa, então já dá um curtir aqui nesse vídeo para a gente saber que esse assunto é interessante para você, para que a gente possa fazer outros vídeos sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que entender por que o uso do eletrônico tem que ser controlado. Por que nós não podemos liberar de forma indiscriminada o uso desse equipamento? Nós sabemos que, de qualquer forma, nós estamos num novo mundo, numa nova era. Então a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. Então não tem como a gente simplesmente eliminar tudo isso da nossa vida e esperar que as nossas crianças não façam esse uso. Então sim, nós temos que saber lidar com essas ferramentas atualmente, porque nós estamos em um mundo também virtual. Por isso, para que a gente consiga organizar e administrar essa demanda, a gente precisa entender quais impactos o uso exagerado de eletrônicos pode trazer para o desenvolvimento da nossa criança. Vamos imaginar que boa parte do processo de aprendizagem se dá através da observação e da imitação. Quando eu estou em um equipamento eletrônico, seja um celular, um tablet ou até mesmo a televisão, a nossa atenção ela está direcionada para esse equipamento. Então, num processo como um todo, a gente impacta diretamente a aprendizagem da nossa criança. Por mais que a gente possa utilizar aplicativos ou vídeos educativos, o processo natural de aprendizagem através da observação e da imitação, ela sai prejudicada. Sem contar nos prejuízos que nós temos no desenvolvimento social. Ou seja, vamos imaginar a criança com autismo que já tem um comprometimento na comunicação social e na interação social como um todo. Então, quando ela está no equipamento eletrônico, ela acaba limitando ainda mais a possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem natural, além de impactar na generalização de habilidades que são ensinadas na terapia ou em consultório. Então, apesar de nós estarmos vivendo em um mundo digital, nós temos que ter claro esses prejuízos. Ou seja, o uso indiscriminado pode impactar na aprendizagem natural da criança, impactar nos processos cognitivos, na motricidade, na interação social e até mesmo no desenvolvimento da criatividade. Então, esses são os pontos de atenção. Então, como fazer? Qual é o tempo que a gente pode limitar para cada criança? Inicialmente, falando de crianças mais novas, nós temos que adiar cada vez mais o acesso que essa criança tem a esses equipamentos. Então aqui nós estamos falando de crianças que ainda não tiveram acesso aos eletrônicos, ao celular, ao tablet ou à televisão, então a gente vai tentar adiar o máximo possível. Inclusive, conforme as orientações de saúde, criança com menos de 2 anos não deve ter acesso a esses equipamentos. Mas vamos imaginar aquelas crianças que já têm uma rotina, já têm acesso a esses equipamentos. Simplesmente da noite para o dia tirar esse acesso da criança também não vai ajudar. Como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo em um mundo digital. Então não tem como a gente apenas eliminar isso do nosso dia a dia. Lembrando ainda que um dos processos de aprendizagem se dá pela experiência. E nessa faixa etária, nessa idade até os 2 anos, é o momento que a criança está vivenciando muita coisa nova. Inclusive é o momento que ela tem mais neuroplasticidade, ou seja, é o melhor momento para ela se desenvolver. Por isso que, então, até os 2 anos, a gente evita ao máximo dar essas ferramentas para a criança. Falando em crianças mais velhas, de 2 a 5 anos de idade, o recomendado é que essa criança tenha acesso a essas ferramentas de no máximo 1 hora por dia. Lembrando que é 1 hora de tela no total. Isso inclui celular, tablet e televisão.
E as crianças de 6 a 10 anos, sugere-se uma carga horária de no máximo 2 horas por dia. E já acima dos 11 anos, recomenda-se no máximo 3 horas de tela por dia. Então vamos lá, como colocar em prática, como controlar ou fazer a gestão desse uso de eletrônicos sem impactar diretamente no desenvolvimento da criança, ou até mesmo como reduzir um pouco o uso das crianças que já fazem uso de eletrônico por um tempo excessivo. Então vamos lá, a primeira dica, você precisa evitar dar o eletrônico ou a tela para a criança próximo do horário dela dormir. Nós temos uma série de questões que as mães estão trazendo, que agora na pandemia está mais difícil fazer a criança dormir, as crianças estão muito agitadas. Então, se a criança tem acesso ao eletrônico próximo da hora de dormir, onde a gente chama de higiene do sono, vai impactar diretamente na qualidade desse sono. Outra dica é não utilizar o eletrônico paralelamente a outra atividade, muito comum. Por exemplo, dar o eletrônico enquanto a criança está se alimentando na hora das refeições. A gente sabe que algumas crianças se negam a comer sem que estejam com o eletrônico, mas isso não pode acontecer. Nem que você negocie com a sua criança que primeiro ela vai comer e depois ela ganha o eletrônico. Nós já falamos um pouco das questões do autismo e vamos falar um pouco aqui da dificuldade da atenção dividida. A criança ela não consegue naturalmente prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de autismo, isso fica um pouco mais difícil. Então, se a criança está utilizando o eletrônico, está tendo acesso à tela durante a alimentação, ela não está prestando atenção no que ela está fazendo, no que ela está comendo, no sabor, na textura, então vai impactar diretamente na qualidade de alimentação também. Outra dica, defina inicialmente qual o tempo, qual a carga horária que a criança vai poder ter acesso ao eletrônico. Agora, como dica também nesse momento de pandemia, onde muitas famílias estão tendo que fazer o home office, o trabalho de casa, vocês podem conciliar essa carga horária no mesmo momento do horário de trabalho de vocês, onde vocês podem também contribuir para que o seu home office, o seu trabalho de casa seja produtivo. Outra dica importante para essas crianças que já fazem o uso indiscriminado é criar uma história social. O que é história social? É basicamente uma rotina onde você vai ter imagens da criança fazendo várias atividades no dia, em alguns momentos com o eletrônico, com um tablet ou celular. E sempre que ela for fazer uma atividade, seja se alimentar, seja tomar banho, brincar, usar o eletrônico, você vai mostrar para ela essa rotina. É importante que a criança compreenda que ela tem horas que ela pode utilizar e horas que ela não pode utilizar. Então você vai fazer isso, com o tempo ela vai se acostumar e vai aceitar melhor a rotina quando não for o momento dela usar esse aparelho, esse eletrônico. E outra dica, use sempre a dica pista visual. Como eu comentei, bata foto da criança ou use imagens das atividades que ela vai fazer para que ela possa entender melhor. Se ela tem um apoio visual, ela compreende melhor e cria uma associação mais rápido e mais fácil. Agora, digamos que você fez tudo isso e na hora que acabou o tempo do eletrônico, você vai tirar da criança e é aquele show, aquele espetáculo. É muito importante a gente também trabalhar sobre a retirada desse eletrônico. Então, uma das sugestões que nós temos é antecipar. Não adianta a criança estar extremamente interessada e engajada com alguma coisa num eletrônico e simplesmente a gente arrancar da criança e falar que acabou. Então você vai antecipar para a criança, você vai começar a dar pequenos avisos para ela de que aquele momento está quase terminando. Então você vai avisar, olha, está quase acabando o tempo, daqui a pouco nós vamos encerrar, você vai fazer atividade tal, conforme a rotina, e com isso a criança vai se preparando para aquele momento de quebra. É interessante também a gente reduzir um pouco a diversão dessa ferramenta. Então, se a criança está no celular, no tablet, na televisão, eu posso também começar reduzindo o volume do que ela está assistindo, reduzindo o brilho e a cor. No próprio celular a gente consegue fazer isso para que ela comece a ver que aquela atividade não está mais tão motivadora e tão interessante. Outra dica interessante é o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É o tempo que a gente define pela produtividade ou da qualidade da interação, da relação afetiva que eu tenho para a criança. É aquele momento onde, independente de quantos minutos ou quantas horas eu fico com ela, eu consigo ter um retorno positivo, uma produtividade ou até mesmo um melhor vínculo com a criança. Então, quando ela encerrar a atividade com o eletrônico, você vai se dedicar, por alguns minutos apenas pode ser,
a estar com essa criança com um tempo de qualidade. Você vai brincar, vai fazer o que ela quiser, vai utilizar os brinquedos e ferramentas que ela gosta conforme a liderança dela. O tempo de qualidade é muito importante para a criança perceber que não é só o eletrônico que é legal, que não é só o eletrônico que faz com que ela se divirta. E vamos imaginar que você fez tudo isso e mesmo assim a criança dá um show na hora que fica sem o eletrônico. É muito importante quando você definir uma regra, que essa regra seja cumprida até o final. Então, se a criança dá um show, faz um piti e você acaba cedendo, ela sempre vai reproduzir esse mesmo comportamento. Então, se ela ficou brava, se ela começou a dar um show, você pode se aproximar dela, falar que você entende que ela está brava, que ela está com raiva porque ela quer o celular, mas que ela não vai ter, que o momento já acabou. Nesse momento pode ser importante você se afastar da criança como forma de não dar ibope para aquele comportamento, não reforçar aquele comportamento. E é importante fazer isso sistematicamente, ou seja, todos os dias. Se eu faço todo esse protocolo, todo esse procedimento hoje e amanhã eu não faço, a criança não vai associar, ela não vai compreender, isso não vai ser uma nova rotina para ela e não vai virar um hábito. Então, espero que você tenha anotado todas as dicas, escreve aqui nos comentários, me conta como é que está sendo esse desafio e se inscreve no canal para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo.